Senta que lá vem leitura com a Camp History. O livro de hoje é O Menino Herói da Guerra Paulista, O Bombardeio de Campinas, um livro de Luiz Roberto Saviani Rey. A manhã do domingo, tranquila e repleta de sonolência, fora rompida e violada pelo ruído assustador, o ronco ensurdecedor em ondas sonoras ininterruptas e inquietantes que cobriam a cidade, como um cântico monótono e fúnebre entoado pelo avião vermelhinho sobrevoando e baixando dos céus rumo à estação ferroviária da Paulista. Assim começa o livro trazendo elementos fundamentais nesse grande momento que atormentou a cidade na Revolução de 32 e que causou a morte de Aldo Chiorato. Segundo o livro, Campinas se posicionou a favor do combate, sendo uma cidade com economia predominantemente cafeeira. O seu prefeito na época, Orozimbo Maia, era proprietário de fazendas na região de Campinas e Vinhedo, e este perdeu grande parte de suas terras com a crise da Bolsa de Nova York em 1929, vendo na posse do presidente Júlio Prestes, um político fazendeiro e apoiado pelos paulistas, a possibilidade de recuperar sua economia e da cidade. Esse desejo foi interrompido com um golpe de Estado promovido pela rompida aliança com Minas Gerais, além do Rio Grande do Sul e Paraíba, que realizaram uma revolta armada para colocar no poder o derrotado nas eleições presidenciais Getúlio Vargas. A participação de Campinas na Revolução de 32 contra o golpe de Estado teve uma grande importância em decorrência de sua posição estratégica e a ligação da ferrovia para receber os soldados, sendo assim exatamente a estação o ponto que a Vargas planejou atacar para desestruturar a cidade nesse combate, e os chamados aviões vermelhinhos foram os elementos utilizados pela primeira vez no país contra opositores do governo, sendo uma estratégia de tirania que feriu e matou combatentes e muitos brasileiros inocentes. Outra estratégia que Vargas utilizou nessa época para combater a revolução foi fake news. Utilizou as áreas de propaganda da época para divulgar informações falsas, que os paulistas queriam se tornar independentes do país. Fato que, na verdade, era apenas retirar um presidente que assumiu a presidência após um golpe de Estado. Mas, pensando no menino herói, o que o livro fala sobre? Nascido em 5 de outubro de 1922, era filho de imigrantes italianos, pai comerciante, dono de uma pequena lavanderia na rua Campos Sales. O jovem estudava no grupo escolar Orozimbo Maia e fazia parte do grupo de escoteiros Ubirajara, vinculado à Associação dos Escoteiros de Campinas, e acabou tornando-se mensageiro do quartel-general dos revolucionários instalados no Largo do Rosário. No dia 18 de setembro de 1932, às 11h30 da manhã, os céus anunciaram o triste fim. O mais jovem herói da Revolução de 32, Aldo, foi até a estação com a sua mãe para entregar o bilhete às tropas, com dizeres sobre as péssimas condições das tropas na frente mineira em Itapira, acuadas pela Provisórios. Logo após entregar a correspondência, a bomba que caiu do céu e levou à morte, e também causou feridas na cidade. 27 campineiros que ali estavam. Um menino morrera no bombardeio de Campinas. Este foi o grito geral de luto e saudade que todos ouviram após descobrirem a triste notícia. O menino que na verdade era um herói da Constituição, sendo oficialmente considerado o mais jovem herói enterrado no mausoléu de 32, localizado na cidade de São Paulo. Esse ataque e recuo obrigatório na região de Minas Gerais provocou o início da queda de Campinas. Na noite de 29 de setembro de 1932, o prefeito Orozimbo Maia gritou para que todos pudessem ouvir: "Covardes! Covardes infiéis! Malditos covardes!" Esses gritos eram para as tropas que estavam abandonando a cidade, temendo a chegada dos federalistas, e assim a prisão ou a morte. No dia seguinte, sozinho, o prefeito Orozimbo Maia recebeu a voz de prisão por um tenente a mando de Getúlio Vargas. Assim, a cidade foi obrigada a se render. A luta do Estado de São Paulo teve uma vitória, quase um ano após a sua rendição, pois em maio de 33 foi eleita a Constituinte, pela qual tanto lutaram. Antes de encerrar o livro, o autor apresenta o fato que Campinas inaugurou em 9 de julho de 1935 o mausoléu com campineiros mortos na Revolução Constituinte de 1932, a qual pode ser visitada na Praça Voluntários de 32, que fica na entrada do Cemitério das Saudades. E aí, o que você achou dessa história? A leitura é bastante interessante, pois nela você irá ainda conhecer mais detalhes sobre o conflito e o que aconteceu no Rio Grande do Sul para tornar Getúlio Vargas o novo presidente do Brasil.